pessoal, eu sou Elias Reis e esse é o MVB. MVB é uma sigla que significa Movimento da Verdade Bíblica e tem como intuito exaltar o Evangelho do Senhor Jesus, haja vista um mundo de trevas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, tá? Eu já tinha gravado alguns vídeos falando a respeito de pedofilia, empobrecimento da igreja e a respeito também da própria pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Neste vídeo de hoje, eu tenho visto muitas coisas na internet, no YouTube, e às vezes a gente fica olhando tudo o que está se falando contra o Evangelho, né? Parece que a verdade de Deus se tornou em mentira. E a mentira do homem natural, as vontades diabólicas, parecem se tornar verdade. E um monte de pessoas agora vem se levantando aí no YouTube para transtornar a verdade de Deus, a ponto de quando nós falamos alguma coisa daquilo que nós temos convicção, logo somos taxados como, homofóbicos, somos contra o direito de expressão, então eu não posso mais falar que eu sou contra a maconha, porque se eu falar contra a maconha, eu sou contra o maconheiro. E na verdade não é isso, tá? Dizer que eu sou contra a maconha não quer dizer que eu sou contra o maconheiro. Até porque, na ótica do Evangelho do Senhor Jesus, quando eu luto contra o pecado, eu não luto contra o pecador, mas eu luto contra aquilo que eu entendo que faz mal para a sociedade. Aí você diz, mas quem entende é você, pô, não sou eu, né? O que eu tenho com isso? Maravilha, né? Quem entende sou eu. Agora, a partir do momento que eu cheguei a determinado raciocínio, que aquilo que eu entendo pode fazer bem para você, por que eu não vou divulgar? Né? A gente não pode viver uma ditadura da opinião. Nós vivemos num país de maioria cristã e os cristãos nunca fizeram como os muçulmanos, nunca obrigaram ninguém a entender segundo a sua vontade, porque aquilo que eles acham é correto. E nem é esse o nosso intuito. Mas agora parece que tem uma militância aí, esquerdista, operando não só no nosso país, mas operando em todo o mundo, que quer pôr a mordaça na boca de todos aqueles que têm uma ideia contrária àquilo que nós entendemos por verdade, pô. E aí não dá para encarar, tá, pessoal? Então, nós temos direito de falar. Quando nós falamos alguma coisa, o nosso intuito não é contradizer alguém querendo que aquela pessoa seja ofendida, mas é expor ideias que nós acreditamos ser a verdade para o ser humano, porque Deus te ama e tudo que Deus fala segundo a sua palavra não é para fazer mal para o ser humano. Imagina que Deus está lá no céu tramando alguma coisa mal para você. Não, Deus não está fazendo isso, tá? Eu quero falar de um personagem que eu não conhecia, tá? É um youtuber, né, como se fala, e eu estava ali vendo alguma coisa a respeito do pastor Silas Malafaia, e quando estava procurando, apareceu lá um quadrinho lá, não sei o que, falando do Silas Malafaia. E quando eu fui ver, é um personagem que se chama Felipe Neto, né? E o Felipe Neto, ele fez um vídeo um tanto agressivo contra o pastor Silas Malafaia. O que ocorreu foi o seguinte: o pastor Silas Malafaia, ele fez um comentário a respeito de um desenho da Disney, porque naquele desenho da Disney aparecia dois homens se beijando, né? E aí o pastor Silas Malafaia entendeu que aquilo era uma afronta à sociedade, uma afronta à família, entendeu que aquilo era a imoralização, a depravação da inocência das crianças, publicou um vídeo boicotando a Disney, pedindo para que os evangélicos não comprem mais nada da Disney. Ok, maravilha. E aí veio o Felipe Neto. O Felipe Neto viu o vídeo e fez um outro vídeo em resposta ao boicote do Silas Malafaia por causa da Disney. E aí, pessoal, olha, hoje em dia, o que ocorre é o seguinte: personalidades como o Felipe Neto, e é um rapaz que tem lá uma grande quantidade de seguidores no YouTube, mas nada mais são do que pessoas que estão aparecendo, que são geradas por uma sociedade depravada, por uma sociedade caída. É um rapaz que quando a gente olha para ele nos seus vídeos, logo percebemos que ele não tem conteúdos muito profundo, ético, moral. Não, ele simplesmente fala aquilo que na relatividade dele entende por certo. Porque o que
impera hoje na sociedade, pelo menos na mídia, e o que a mídia está tentando fazer a gente engolir, é a secularidade. Então, eu não respeito mais aquilo que é absoluto. Ah, mas tem os cristãos que eles são absolutistas. Claro que nós somos absolutistas, porque nós cremos num Deus absoluto, e que tem poder absoluto, e que tem razões absolutas para conduzir a sociedade segundo a sua vontade, ok? Aí o rapaz vem dizendo uma série de coisas, e quando a pessoa, ela relativiza o absoluto, ela relativiza aquilo que nós entendemos por correto, ele perde escrúpulos, né? Ele está disposto a falar coisas que ele não está nem aí se aquilo que ele fala é certo ou se é errado. Ele não está nem aí se aquela ideia que ele passa tem alguma profundidade ou não. Ele simplesmente quer falar alguma coisa que cause bastante polêmica, até porque provavelmente uma das fontes de renda, ou talvez a maior fonte de renda deste personagem do YouTube chamado Felipe Neto, deve ser o próprio YouTube. Então ele precisa caçar assuntos que vai trazer para ele bastante polêmica, para que bastante pessoas vejam este vídeo, e vendo estes vídeos, as marcas venham comprar e fazer as suas propagandas, e ele venha ganhar dinheiro. E em nome disso, creio eu, ele acaba que expondo as pessoas de uma forma ruim. Então, tudo bem, tá? Eu vou falar algumas coisas aqui do Felipe Neto, do Felipe Neto não, dos comentários do vídeo dele, tá? E daquilo que ele falou. Felipe Neto fala como uma coisa normal. Quero dizer, o Felipe Neto, ele vai falar que aquele beijo entre dois homens é uma coisa normal, né? Então, é normal. No ponto de vista daquilo que nós entendemos por óbvio, não é normal, tá? Eu não acho normal quando eu vejo dois homens se beijando. Eu não quero que os meus filhos vejam dois homens se beijando. Eu não quero que as minhas filhas, eu moro aqui numa região de São Paulo, onde tem muita prostituição homossexual, né? E não é só aqui onde eu moro. A gente sabe que a prostituição homossexual está em muitos cantos de São Paulo, né? Então, quando a gente passa aqui na Avenida São Miguel, onde tem uma grande quantidade de homossexuais travesti, seminu no meio da rua, eu não quero que os meus filhos olhem para aquilo e falem, olha que normal, um homem vestido de mulher, travestido de mulher, seminu se prostituindo. Eu não acho normal, cara. Eu não gosto disso, eu não gosto da ideia. Não que eu não goste do homossexual, não é isso. Eu não gosto da ideia de entender isto com normalidade. Aí ele diz, mas você acha que um selinho entre homens vai influenciar a criança? Ué, é claro. É claro que um selinho entre homens vai influenciar a criança. Ok? Se eles assistem, por que você acha que o menino, quando ele cresce, ele quer ter carro? Né? A mulher, quando cresce, quer ter o quê? Quer ter filho, né? Quer ter batom, porque o menino, quando ele é criança, ele ganha carrinho, né? E a menina, quando é criança, ganha bonequinha. Por que o menino quer bola, quer ser jogador de futebol? Porque quando ele é criança, dão uma bola para ele. E a menina, quando é criança, dá uma casinha. Então ela quer cuidar de casa, ela quer batom, ela quer brinco, ela quer coisas que foi ensinada para ela. Logo, tudo aquilo que nós vemos, que nós vivemos, que nós absorvemos na nossa infância, vai influenciar mais tarde. E eu não quero que os meus filhos sejam influenciados por essas coisas. Em prol do Malafaia não acusar outras coisas, ele minimiza a homossexualidade para as crianças. O que ele quis dizer aqui foi o seguinte, que uma vez que o Malafaia, ele deveria estar acusando os falsos profetas, a corrupção do país. Então, uma vez que ele não faz isso, aí o que o Felipe Neto faz? Bom, ele deveria estar fazendo isso. Por que ele está preocupado com os homossexuais? Como se não fosse um problema social que nós vivemos hoje no nosso país, que muitas vezes está relacionado à promiscuidade. Por que eles querem sexualizar as nossas crianças, pô? Eu acho isso mais importante de falar do que falar contra a corrupção do país. Porque essas crianças de hoje, elas são justamente os políticos de amanhã, que se não tiverem uma lei moral dentro de si, uma lei de ética,
E se eles não tiverem regras para viver, segundo aquilo que nós entendemos por verdade, a verdade não muda nunca, cara. A verdade não muda nunca. Aquilo que era verdade quando eu era criança, continua sendo verdade agora. Não é porque um grupo de militantes gaysistas agora estão falando que criança deve aprender sexo homossexual na escola, que isso agora se tornou verdade, pô. O entretenimento é reflexo da sociedade. Felipe Neto, peraí, cara. O que ele quis dizer aqui? O entretenimento é reflexo da sociedade. Que o desenho estava refletindo a sociedade. Mas nesse caso aqui, não que isso não possa ocorrer, ok? Mas nesse caso aqui, em última instância, a sociedade está refletindo o entretenimento. Eu tenho hoje 36 anos, certo? Quando eu tinha 14 anos, cara, a gente não saía nos metrôs, as meninas estavam se beijando. Porque até então não tinha Malhação, que foi uma das novelas pioneiras aqui no Brasil, que passou um beijo homossexual, né? Quando eu tinha 14 anos, não tinha parada gay, né? Não tinha prostituição homossexual como nos dias de hoje. Então, na verdade, o que está acontecendo é que o entretenimento, a arte está imitando a vida neste caso, e não a vida imitando a arte. Felipe Neto dá a entender que devemos ensinar sexualidade às crianças. Tudo tem seu tempo, tá? Pessoal, esse negócio de querer vincular sexualidade às crianças é horrível. Quando nós nos aprofundamos mais neste assunto, nós vamos ver que esses movimentos esquerdopatas e gaysistas, o que eles querem em última instância é descriminalizar a pedofilia. Por que você acha que eles estão tocando tanto nesse assunto? Faz uma pesquisa a respeito da apostila gay para crianças a partir de 6 anos de idade. Ensinando a fazer, eu acho errado ensinar a fazer sexo heterossexual. Tá? Eu não acho certo se alguém fizer um desenho com um beijo heterossexual, que é uma coisa normativa, não na nossa sociedade, não no nosso tempo, mas é uma coisa normativa em todos os tempos, em todas as sociedades. E aí, eles querem pular isso tudo, e estão dizendo agora que devem ser ensinado desde cedo a sexualidade, ainda mais homossexual, que ninguém nasce com gênero algum. Claro que você nasce biologicamente com gênero, cara. Ou você é macho ou você é fêmea. Quando você tem esse negócio pendurado aí no meio das suas pernas, você acha que você é o quê? Biologicamente você é macho, não existe nada que comprove um outro tipo de espécie que não é macho nem fêmea, é homossexual. Ou então que você vai escolher essa sexualidade. Esse negócio aí não é para fazer só xixi, não. Por que você acha que você tem um negócio pontudo e a menina tem um buraquinho no meio das pernas, cara? Pô, será? Agora vamos fazer aqui uma nova ciência, né? A ciência que não existiu nunca e que querem agora enfiar a goela abaixo. Pô. Felipe Neto argumenta que se não falarmos com elas de sexo, elas vão ver na rua. Claro. Claro que as crianças vão ver na rua. A sociedade está depravada, né? A sociedade hoje, ela perdeu a ética, a decência, né? As músicas falam de sexo, as novelas falam de sexo, as poesias falam de sexo, os programas de entretenimento falam de sexo, os desenhos falam de sexo. E aí, a sociedade está refletindo aquilo que ela tem ouvido. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos uma maioria, certo? Nós ainda somos a maioria. E nós vamos lutar para que a verdade, ela venha à tona. E não é a verdade do Cristo, a verdade da Bíblia apenas. É a verdade em nome do óbvio. É a verdade em nome do óbvio. Eu não preciso ser cristão para entender o óbvio. Eu apenas preciso me render àquilo que é coerente. Eu sei que homem é homem e mulher é mulher. Só para terminar aqui, pessoal. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa. E essas pessoas, que nem o Felipe Neto, que vão jogando palavras ao ar, para expor aquilo que em fragmentos elas tentam juntar, mas não dá em nada. E essa pessoa estava me falando o seguinte: olha, eu acho que não tem problema nenhum em ser gay, né? Então, deixa eu dizer uma coisa, tá? Não tem problema nenhum para mim você ser gay, certo?
seja lá quem for, não tem problema nenhum. Para mim, você ser gay não tem problema. O que eu não quero é que você imponha uma doutrina que não exista para mim, ok? Seja gay no teu espaço. E aí, a pessoa que eu conversava, e se meus filhos for gay também, não tem problema nenhum. Aí o filho dela tem 12 anos, e eu disse assim, pô, você já imaginou, seu filho tem 12, amanhã vai ter 13, 14, 15, você já imaginou o seu filho chegando com um namorado em casa? E o cara, imagina um namorado, seu filho de... Você já imaginou? Porque às vezes as pessoas falam isso, e elas falam, jogando, elas falam, mas elas não sabem o peso daquilo que elas estão falando. Você já imaginou o seu filho indo para o quarto dele, fazer sexo homossexual com essa pessoa, que vai introduzir nele o pênis no seu órgão excretor, sendo ele homem? Aí quando eu falei isso, sabe o que aconteceu, pessoal? Estou falando isso daqui, problema de quem faz, tá? Não tem nada a ver com isso. Ela se ofendeu, ficou ofendida. Pô, mas ela não falou que o filho dela podia ser homossexual? Então vamos lá, pessoal. Quem está assistindo esse vídeo aqui, para de ficar comprando ideia porque a mídia está falando que é correto. Tá? Vai ver qual que é o público que mais contrai o vírus do HIV. Vai ver qual que é o público. Nós temos 3. Homem, mulher e homossexual. Vai ver qual que é o público que mais contrai o vírus do HIV. Vai ver qual que é o público. Por que você acha que você não fica vendo em toda esquina prostituta? Mas você passa aqui na São Miguel, na Cruzeiro do Sul, na Avenida Indianópolis, em tantas avenidas e tem prostituição homossexual. Vai ver onde tem mais promiscuidade. Ok? Agora, ó, pessoal. Às vezes, porventura, tem aí um homossexual me ouvindo. E o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Eu te respeito, tá? E quando nós soltamos um vídeo que nem esse, nós queremos passar valores, decência e ética. Se você chegar para mim e falar, eu quero continuar na prática homossexual, cara, eu sei, olha, desculpa, parece até que eu estou sendo arrogante, mas devido à minha convicção no Evangelho de Jesus Cristo, eu quero te dizer, eu sei que isto não traz-te felicidade a não ser momentânea. E ainda que você fale, esse cara é um arrogante, esse cara é um louco. Ok, não tem problema. Todavia, se amanhã ou depois você entender que o estilo de vida que você tem não está trazendo aquilo que você gostaria de ter, eu quero te dizer uma coisa, cara. Jesus quer pegar a tua mão, te guiar, te orientar, te abraçar, te revestir, te renovar de um sentimento que o mundo não pode te dar, que o sexo não pode te dar, que as pessoas não podem te dar. Olha, não tem ninguém que é maior ou menor do que você. Todos nós estamos nivelados diante e debaixo dos olhares de Deus. A única diferença que existe é quando Ele nos justifica pelo sangue do Cordeiro. E isso só acontece quando nós nos rendemos à sua vontade, ok? Aguardo o próximo vídeo. Eu vou estar falando do deputado Jair Bolsonaro, ok? Vou estar dando meu parecer. E se você, porventura, gostou do vídeo, dá aí um joinha, tá bom? E vamos continuar nesta peleja. Você que é crente, vai para a igreja, tá? Irmão, vamos se unir, tá? Vamos se unir, vamos escancarar, vamos falar, ok? Sem ofender ninguém, sem desmoralizar ninguém. De uma forma cristã, devemos falar, nos ajudar, nos ajuntar, inscrever-se um no canal do outro, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, obrigado.